Muito boa tarde, são 12 horas e 28 minutos e nós estamos iniciando para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, mais uma edição ao vivo do programa Exija Seus Direitos, no ar já há 17 anos para fazer valer o seu direito de cidadão e de cidadã, de consumidor e de consumidora. Muito boa tarde a você da nossa bela, querida cidade de Manaus. Muito boa tarde a você, aos nossos queridos municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar a fragilidade que estão convivendo os nossos pedestres. Embora nós tenhamos aí muitas faixas de pedestres, ainda falta conscientização em grande parte dos nossos motoristas. E isso está ocasionando acidentes e mortes com relação aos pedestres. Na última segunda-feira, uma criança de 6 anos e a mãe foram atropeladas por uma motocicleta quando atravessavam a faixa de pedestres localizada em frente a esta escola pública na zona leste de Manaus. Vamos falar também no programa de hoje a respeito dos direitos dos idosos que muitas pessoas desconhecem e as empresas fazem questão em esconder. Eu perguntei quando eles iam me entregar, eles disseram que iam entrar em contato com a fábrica, um negócio de pesca, o negócio todo. Aí inteirou os 30 dias, eles não me entregaram a TV, aí eu procurei exercer seus direitos. Esse é um consumidor que procurou o programa Exija Seus Direitos porque a televisão dele, um sonho de consumo, estava já há mais de 60 dias na assistência técnica, não resolvia o problema, ele pediu auxílio do nosso programa e a reportagem completa vocês vão ver daqui a pouquinho. Nós vamos falar também no programa de hoje a respeito do direito do idoso em viagem interestadual. Muitas pessoas desconhecem o direito à gratuidade nesse transporte interestadual e as empresas fazem inclusive questão de omitir esta informação que é um direito assegurado aos nossos idosos. O programa Exija Seus Direitos, a edição de quinta-feira, vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. Hoje eu converso com a Érica Franco da Silva, que vem ao nosso programa tentar reencontrar a irmã, a Milena da Silva, que há mais ou menos 17 anos elas não mantêm contato. Quando a Érica tinha 15 anos de idade, ela morava aqui no nosso vizinho bairro de Petrópolis. A irmã Milena foi visitá-la e desde essa época elas nunca mais se viram. Érica e Milena são irmãs somente por parte de pai e o nome da mãe da Milena é Conceição. As últimas informações que a Érica tem da irmã Milena é de que ela estaria trabalhando em uma banca de tacacá na Ponta Negra. A Érica, inclusive, chegou até ir à Ponta Negra, tentar alguma informação, mas infelizmente nada, né, Érica? Não, eu não consegui encontrá-la, né? E como eu tinha 15 anos na época que ela esteve na minha casa e até hoje eu não encontrei a minha irmã depois disso. E eu procurei várias vezes, fui no local onde falaram que ela estava e eu não encontrei. E eu queria poder encontrar minha irmã, que já faz muitos anos que eu não vejo, e aí minhas filhas cobram muito isso, né? E eu quero poder dar esse prazer para elas conhecer, pelo menos a tia delas, né? E eu peço que quem souber alguma coisa sobre a minha irmã, a Milena, a filha do Custódiano Rodrigues da Silva, que possa entrar em contato com a produção para me informar onde eu posso encontrá-la, onde ela está agora, se ela está bem ou não. E que eu sinto muita saudade dela, né? São 17 anos. 17 anos ao todo, né? Então eu preciso encontrar minha irmã. Eu quero ter notícia dela já faz muito tempo. É a primeira vez que você tenta localizar a Milena ou você já tentou outras vezes? A primeira vez. Eu já estive procurando, mas não encontrei. Então na televisão é a primeira vez que eu venho para procurá-la e eu espero que seja com sucesso. Você acredita que ela esteja morando ainda em Manaus? Ela não teria motivos para deixar Manaus? Não, ela não teria motivo. O que eu sei é que ela está em Manaus, mas não sei que bairro ela está morando no momento. Se casada ou solteira, se tem filhos? Ela já estava casada, ela já tem filhos e espero encontrá-la. Eu espero fazer o reencontro aqui. Amém por isso. Tomara, tá? Obrigado por ter vindo ao nosso programa, tá, Érica? Pode aguardar aqui. Nós conversamos hoje com a Érica Franco da Silva,
que vem ao nosso programa, assim como já vieram várias e várias pessoas em busca de pessoas desaparecidas, dos seus familiares. Hoje a Érica vem mais uma vez, motivada por esta ausência de 17 anos, e eu vejo meus irmãos todo ano, graças a Deus, no final do ano. Fico quase um ano sem ver meus irmãos. Imagine o que é para a Érica, há 17 anos, conviver com a ausência da irmã Milena da Silva. Então, se você tem alguma informação, se você conhece essa história, se você conhece a Milena da Silva, filha do seu custodiano Rodrigues da Silva e da dona Conceição, vamos atender o apelo da Érica Franco, que vem hoje ao nosso programa tentar informações a respeito do paradeiro da irmã Milena da Silva. Aí estão os telefones 3307-0423 e a nossa mensagem de texto, o nosso WhatsApp 9424-1821. 9424-1821. Vejo você hoje um pouco abatido e entristecido. Você que está com cara de Bolívar hoje. Foi esse o seu problema? Foi isso que aconteceu. Nem sempre os nossos times ganham, eu sempre falo isso para você. A gente não pode colocar isso no nosso cotidiano, porque jogo foi feito para se ganhar e se perder. A pessoa não pode deixar se abater, né? Hoje, quando eu entrei aqui no estúdio, vi dois semblantes. Um de felicidade do Monteiro, que é vascaíno, e outro de tristeza do Raul, que é flamenguista. Então, esta rivalidade, que eu acho ótimo, mesmo porque eu sou santista, não tenho nada a ver com a briga dos vascaínos com os flamenguistas, não pode deixar lhe abater. É verdade. Você vai superar esse obstáculo. Já passou. É porque ele fica mandando mensagem para mim, antes do jogo começar, dizendo que o show vai começar, Eu nem assisti o show, mas infelizmente o show ontem teve efeito contrário, né, Monteiro? Ontem não deu certo. Mas ainda tem chance, né? Ainda tem chance. São 12 horas e 34 minutos. Eu vou conversar agora com o Simval Nogueira. Ele é candidato ao Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, vem aqui representar a Chapa 3. Nós já mostramos aqui nesse programa várias vezes o exercício ilegal da profissão. E combater o exercício ilegal da profissão é uma das atribuições do CRO. E nós vamos dar o nosso boa tarde ao Simval. Seja bem-vindo ao programa Exija Seus Direitos. Para que você fale um pouco desta situação hoje da classe, como é que está a classe, se a classe está unida, se a classe não está unida, se nós temos profissionais ainda infiltrados aí na ilegalidade. Como é que está a situação hoje da classe? Simval, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Hoje a odontologia passa por uma insatisfação muito grande dos cirurgiões dentistas. Falar hoje de CRO sem falar de cirurgião dentista é difícil, a desvalorização é muito grande. Tem campanhas aí que grupos vão lançando de cobre a consulta. A consulta é uma das coisas mais importantes no tratamento odontológico. É ali que começa a consulta, o tratamento odontológico. Se o cirurgião dentista não cobra esse procedimento, o risco de dar errado, o risco de ter algum outro direcionamento é muito grande. Então existem campanhas. Hoje não tem como falar de valorização da odontologia sem falar em exame de suficiência. A odontologia hoje, nós somos em torno de 5.200 dentistas no Amazonas, um número muito grande. A OMS diz que o ideal é em torno de 1.200 pacientes. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. 1.200 habitantes por cirurgião dentista. Hoje estamos numa faixa aí de 380 a 400. Desses mais de 5.000, quantos estão na capital? Em torno aí de 4.000. 4.000. Entendeu? Em torno de 4.000. Isso acaba causando um colapso, acaba causando uma prostituição. Hoje é muito comum colegas baixando o preço dos procedimentos, mas é por conta da prostituição que a odontologia passa. Não é por conta que ele quer baixar, ele quer chamar, ele acaba sendo obrigado a baixar o procedimento. Além desses 5.200, existem os práticos também. São dentistas que não são formados, não são profissionais, seriam os dentistas ilegais.
Seriam os dentistas práticos. Na realidade, eles não são dentistas. É uma das funções, sim, do CRO. É muito comum a gente ouvir o CRO hoje, quando fazemos algum tipo de denúncia, dizer que não é função do CRO. Eu fui vítima de um prático, ao lado do meu consultório, pondo em risco a saúde de vários... O prático é um protético? Ou não? Pode ser um protético, alguém que tem a habilidade prática, sabe fazer o procedimento, faz, mas não sabe por que está fazendo aquilo, não sabe por que tem a dor, o paciente está com a dor, às vezes não sabe diagnosticar, ele não poderia exercer tal função. Agora, Simval, como é que um cidadão leigo ele pode identificar o exercício ilegal da profissão? Como é que ele pode saber se a pessoa que está tratando dele é um cirurgião, é uma pessoa que passou por uma formação ou não? Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter? Ele pode exigir do cirurgião dentista a sua carteira. Entendeu? Se é profissional, ele pode pegar o nome do cirurgião dentista e pesquisar nos sites. Hoje tem o site do CFO, tem o site do próprio CRO, do Conselho Regional do Amazonas. Ele disponibiliza, coloca o nome e o sobrenome e vai aparecer se o cirurgião dentista é inscrito naquele conselho. E é um perigo, entendeu? Porque, às vezes, a esterilização, a forma com que o consultório está funcionando não é adequada. Aquela pessoa que está atendendo, ela não tem qualificação para estar atendendo. A única pessoa apta no mundo a tratar de boca é cirurgião dentista. Estudamos 5 anos numa faculdade, não é à toa que nós estudamos. Estudamos para sairmos aptos, fazemos anos de especialização para poder mexer, ter conhecimento científico do que nós estamos fazendo. Então é por isso que nós estamos aí, a Chapa 3 colocou seu nome à disposição, justamente para lutar ao lado do cirurgião dentista. Hoje, o Conselho Regional de Odontologia tem uma certa... uma barreira entre o cirurgião dentista e o conselho. O conselho é a casa do cirurgião dentista, é onde o cirurgião dentista deveria procurar conhecimento científico, ter disponibilidade de uma biblioteca, ter um acesso aberto, livre para o cirurgião dentista diretamente com os conselheiros. É muito fácil falar que a classe não é unida. Hoje a gente ouve demais isso. Mas o que nossos representantes estão fazendo? Hoje temos um concurso de quase 12 mil vagas, na Suzan, quase 12 mil vagas, e somente 23 vagas para cirurgião dentista. O que aconteceu? O que os representantes fizeram? Fisioterapia, os representantes foram até o governador recebeu, e a resposta está aí, aproximadamente 280 vagas. E o mais engraçado é que dizem que não é função do governo do estado, a odontologia. É sim, tanto é que ele está contratando 70 ASB, entendeu? Auxiliar de consultório odontológico. Poderia estar contratando muito mais, porque a necessidade é grande. A gente vê isso na população, a gente vê a precariedade conversando. É mais fácil para um cirurgião dentista identificar, que o cirurgião dentista não olha nos olhos, ele olha nos dentes, olha na boca, entendeu? Então, é muito mais fácil, mas a população a gente identifica isso muito fácil. Tem carência sim, precisa sim, e por isso nós estamos aí. A Chapa 3 está para tentar mudar a realidade da odontologia. E a eleição é amanhã? A eleição é amanhã. E vai ser onde? Na sede? Vai ser na sede do CRO, atrás do Hotel Mônaco. Você tem ideia de quantos profissionais ilegais nós temos hoje atuando no Amazonas? Vocês têm esse levantamento? Um levantamento informal, mas pegamos de vários municípios, colegas cirurgiões dentistas, delegados. Por exemplo, o Maués tem em torno de 100 dentistas ilegais. Deve chegar no Amazonas, um cálculo rápido que nós fizemos, em torno de 1.200. Que é um número expressivo, alarmante. Expressivo, inclusive. É mais de 25% dos cirurgiões dentistas legais. Entendeu? Então coloca, além de nós brigarmos contra planos odontológicos, contra a prostituição da odontologia, ainda tem a questão prática, que também entra no mercado disputando e que acaba baixando os valores dos procedimentos, pondo em risco o paciente. Ok. Nós conversamos aqui então com o Simval Nogueira. Obrigado, Simval, por ter vindo ao nosso programa. Boa sorte representando a Chapa 3 e tomara que novos rumos se deem a essa profissão, que é uma profissão tão nobre e que precisa verdadeiramente ter uma representatividade também à altura da classe dos cirurgiões dentistas. Obrigado e boa sorte para você. Obrigado, deputado. Sucesso. Fé na Chapa 3. Se Deus quiser. Olha, eu queria
reforçar o apelo que o Simval fez, quando você for procurar um profissional, exija do profissional, exija dele a sua identificação como profissional. Segundo dados não oficiais, mais de 1.000 profissionais, entre aspas, estão exercendo a profissão de forma ilegal, o que coloca em risco a saúde dessas pessoas. Nós estamos falando de um assunto muito sério, de pessoas que não estão habilitadas, pessoas não preparadas, pessoas não qualificadas, que estão exercendo ilegalmente a sua profissão de cirurgião dentista. Então procure os mecanismos, os órgãos, a polícia e faça essa denúncia, porque exercício ilegal de profissão é crime. O Conselho Regional de Odontologia tem também essa missão, não de prender o falso cirurgião dentista, mas de denunciar também a prática ilegal, até para proteger a sua própria classe que o CRO representa. São 12 horas e 42 minutos, deixa eu fazer um serviço de utilidade pública, Raul. Está desaparecida a Cleiciane Silva de Oliveira. Nós vamos mostrar agora a foto dessa jovem, ela está desaparecida, a família está aqui na Band nesse momento, pedindo informações a respeito desta jovem. Se você tem alguma informação sobre Cleiciane Silva de Oliveira, que está desaparecida, por gentileza, entrar em contato com a produção. Segundo informações, ela estava gestante de 2 meses, saiu para fazer o exame do pré-natal, e não mais retornou. Qualquer informação, urgentemente, por gentileza, em nome dos pais, da família, que estão inclusive aqui na Band, aflitos e desesperados, nós pedimos a ajuda, o auxílio dos nossos amigos, parceiros, telespectadores do programa Exija Seus Direitos. São 12 horas e 43 minutos, vamos falar de um assunto que está ligado no dia a dia da cidade de Manaus, dos pedestres, dos motoristas. A questão da falta de atenção e falta de respeito e falta de prudência nas faixas de pedestres. Muitas cidades brasileiras já adotaram uma política de preservação dos pedestres, muitas cidades do Brasil. Basta você se aproximar da faixa que os carros param. Em Manaus, nós estamos iniciando esse processo, por isso que é muito importante a atenção, a prudência e o respeito à faixa de pedestres. Essa semana, uma mãe e o filho foram atropelados na zona leste de Manaus. Felizmente não houve vítimas. Mas algum tempo atrás nós tivemos um acidente fatal. Perdemos uma criança exatamente pela desatenção no trânsito. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Cruzar a via sob a faixa e ser interrompido por motoristas é prática comum nas ruas de Manaus. Carros e motos ignoram a existência da faixa de pedestres. Muitos não param, não respeitam os pedestres. Eu também morro de medo, porque tem muita gente que não respeita, né? Ainda mais quando a gente está criança, às vezes trata a gente mal, com ignorância, né? Às vezes a gente corre até o risco de a pessoa sair e ainda bater na gente ainda, né? Comigo já aconteceu um dia desse, eu estava aí para me atravessar para aquele lado, aí veio um carro, parou, mandou eu atravessar. Se eu atravessasse na hora que ele mandou, o outro veio com velocidade, deu na traseira e ele foi parar ali, ó. Para não correr o risco de ser atropelada, esta aposentada prefere acelerar o passo na hora de atravessar a faixa. É que eu estou atropelada, Deus o diga, mas eu com essas minhas filhas. Os condutores de motos e carros, apontados como os grandes responsáveis pelas causas de acidentes de trânsito, se defendem e dizem cumprir a lei e priorizar o pedestre. Aonde eu vejo dando com a mão, de longe já começo a parar logo para chegar na hora e já dá tudo certo. O pedestre tem todo o direito, né? Então a gente o motorista tem que dar com a mão para o outro motorista parar o veículo para poder o pedestre atravessar. Na última segunda-feira, uma criança de 6 anos e a mãe foram atropeladas por uma motocicleta quando atravessavam a faixa de pedestres localizada em frente a esta escola pública na zona leste de Manaus. Mãe e filha foram parar no hospital e não correm risco de morte. Foi nesta faixa de pedestres onde aconteceu o atropelamento quando a mãe levava a filha para a escola. Observa-se que a pintura está bastante desgastada.
Em setembro do ano passado, uma família foi atingida por um carro na faixa de pedestres, em frente a este shopping center, na zona leste da capital. Uma criança de apenas 1 ano morreu. A conscientização parece ser um caminho. Afinal, ninguém mais quer ver o trânsito produzir vítimas. Muito bem, há que se ter a consciência de que existem partes muito frágeis nessa situação, nessa questão, que são os pedestres, né? É inadmissível a gente não ter essa concepção do que um carro pode fazer num cidadão, numa cidadã, numa criança, no idoso. Então, Manaus está melhorando muito nessa questão da atenção do trânsito, né? Mas via de regra é necessária toda a cautela do mundo. Eu sempre, quando eu vou parar numa faixa, eu ligo o pisca-alerta ali até para sinalizar que eu estou parando. As pessoas precisam se acostumar também a isso, porque está havendo não apenas atropelamento nas faixas, mas também acidentes de veículos que estão sendo engavetados um depois do outro por conta da parada súbita. Então a pessoa precisa estar atenta, ver que tem um pedestre para atravessar a faixa, sinalizar com o seu pisca-alerta e reduzindo aos poucos, não parar também em cima da faixa, porque senão isso também vai ocasionar acidentes. Tomara que no curtíssimo espaço de tempo a gente tenha implantado na cidade de Manaus a mesma política de várias outras cidades brasileiras que já conseguiram alcançar um nível de 100% de educação e de respeito à faixa de pedestre. Falando ainda em trânsito, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Ontem eu conversei com o presidente do Detran, o Leonel Feitosa, a respeito dessas mudanças de política, de filosofia dentro do Detran. O Detran, muito em breve, segundo o próprio presidente me afirmou ontem, vai estar com todos os seus serviços dentro de um shopping center, dentro do Amazonas Shopping, para ser mais preciso ainda. E o melhor de tudo é que vai funcionar não apenas de 8 às 14, como funciona hoje, mas vai funcionar no horário do shopping, ou seja, de 10 da manhã, quando abre o shopping, até às 10 horas da noite, com todos os serviços que estão hoje sendo oferecidos pelo Detran do Estado do Amazonas. Acho que é uma boa notícia, porque ainda existem muitos gargalos no atendimento, na demora do atendimento dentro do Detran. O Detran conseguiu agora reduzir 40% no índice de acidentes durante o carnaval. 40%, é muito. Essa redução é muito grande. E ontem fiz questão, inclusive, de cumprimentar o presidente do Detran. Houve agora um mutirão de regularização de mototaxistas no Iranduba e Manacapuru. Mais de 1.500 mototaxistas foram regularizados. Eles estavam exercendo a profissão, não tinham sequer carteira de habilitação. Isso ocorre muito no interior. Agora, Tefé e Tabatinga também vão ter um mutirão de regularização dos mototaxistas. Então a gente precisa enaltecer aqueles que dão resultado, aqueles que trabalham. Porque antigamente o Detran tinha uma pessoa que era uma figura decorativa, que gostava mais de aparecer em coluna social do que à frente do Detran. Então vejam como a mentalidade, a vontade de trabalhar, o respeito ao cargo, o respeito ao órgão, fez com que hoje o Detran alcançasse esse nível bom de aceitação das pessoas. Lá no Santa Etelvina, aquele centro de formação vai virar um centro especializado na formação de bons condutores, com o emprego de tecnologia, vai ser uma cidade do trânsito, aquele centro de formação. Então vejam que existem políticas sendo defendidas nesse momento, e tomara que o Detran melhore cada vez mais a sua prestação de serviço, né? E é preciso a gente reconhecer o esforço que vem sendo empreendido neste sentido, para que cada vez mais o poder público possa ofertar um serviço de qualidade. O Amazonas e vários estados da região norte do país tiveram ontem um ganho de uma batalha e não de uma guerra. Ontem a Câmara dos Deputados votou, depois de 3 anos, uma proposta de emenda à Constituição que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos.
Hoje, a vigência da Zona Franca vai apenas até 2023, que é um tempo muito curto para que as empresas venham ao estado do Amazonas, se instalem no estado do Amazonas, invistam no estado do Amazonas e retirem este investimento. Por isso que era necessária esta prorrogação, um compromisso assumido pela presidenta Dilma ainda há 3 anos atrás. O Congresso Nacional é formado por várias correntes políticas, por muitas ideologias políticas e pelos estados brasileiros. O estado do Amazonas, para vocês terem uma ideia, tem 8 deputados federais. São Paulo, que sempre se posicionou contra o nosso polo industrial de Manaus, tem 70 deputados federais. E há algum tempo São Paulo vinha travando uma guerra surda, porque São Paulo quer a aprovação da lei de informática por mais 10 anos. E tentaram incluir a prorrogação de São Paulo na PEC que prorrogava a Zona Franca de Manaus. Criou-se um impasse muito grande. Isso fez com que uma luta fosse travada, uma luta de bastidores. Recentemente o governador foi a Brasília para conversar com os líderes de partidos, porque em Brasília quem tem voz são os líderes partidários, são 513 deputados. Imagine se todo mundo fosse falar, não dava certo. Então, os líderes falam em nome dos partidos. Então, o PSD do governador Omar tem o seu líder, o PP da deputada Rebeca Garcia, que teve marcante atuação também na prorrogação, tem o seu líder e por assim vai. Então, o governador conversou com todos os líderes, o prefeito de Manaus, ex-senador, tem muita influência em cima dos deputados do PSDB, o prefeito de Manaus esteve lá também, teve destaque nessa questão. E ontem, finalmente, o Amazonas, que precisava de 308 votos, teve 364 votos, contra apenas 3 não, e 3 abstenções. Eu não sei como um cidadão vai representar um estado e se abstém de votar. Não votou nem sim e nem não. Votou pela abstenção. Ele não queria se comprometer. Mas nós tivemos, então, a primeira de uma série de batalhas que virão. Por quê? Porque para se prorrogar a Zona Franca por mais 50 anos, é preciso que a própria Câmara que votou ontem vote mais uma vez em segundo turno, e depois aprovada em segundo turno na Câmara dos Deputados, a prorrogação segue para o Senado da República, que também vai ter que fazer a votação em 2 turnos. Então veja que não é fácil se aprovar uma proposta como essa, mas me parece, eu acompanhei ontem parte da votação, de que existe uma mudança de mentalidade. Ontem nós não sofremos nenhum tipo de ataque ao nosso modelo, que gera mais de 130 mil empregos, que arrecada bilhões e bilhões em tributos para o Amazonas e para o Brasil, que é o grande responsável pela preservação de 98% da nossa floresta. Então parece que os representantes brasileiros, de uma maneira geral, estão mudando aquela concepção arredia que tinham do polo industrial de Manaus, onde aqui só apenas se maquiavam produtos. Hoje, a realidade me parece que é um pouco diferente. E isso fruto do esforço das nossas bancadas de deputados federais, senadores, do governador, enfim, de todos aqueles que têm em mente a real necessidade da importância deste polo de desenvolvimento, que é um dos maiores da América Latina, é um dos mais completos do mundo, que forma uma grande gama de profissionais com qualidade, com mão de obra, que faz produtos exportados para o mundo inteiro. E chegaram estas informações até esses parlamentares de que nós pesamos muito na contribuição em tributos para o Brasil inteiro, porque muito do que é arrecadado no polo industrial de Manaus volta em termos de tributos para o governo federal, não fica no estado do Amazonas. E eles tinham esta imagem nossa do polo industrial de Manaus. Então, eu estou alegre, estou satisfeito, mas é preciso dizer que nós ainda não vencemos a guerra. Nós vencemos mais uma batalha, mas existe o compromisso firme da presidente Dilma, chamou seus ministros ontem, chamou o seu líder, chamou o líder do PT, chamou todas as forças, o presidente da Câmara dos Deputados e disse: eu quero
a prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, não apenas porque assumi esse compromisso no estado do Amazonas, mas mais do que isso, porque eu tenho a certeza e a convicção de que ela é um bem para os estados da região norte. Então, em breve, se Deus quiser, nós vamos ver esta consagração de mais 50 anos do Polo Industrial de Manaus, gerando empregos, gerando divisas, gerando oportunidades de renda para o povo do estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos encerrando o programa Exija Seus Direitos dessa quinta-feira, convidando os nossos parceiros, amigos, telespectadores, para que nos dê também amanhã a grande audiência das sextas-feiras, quando nós teremos o nosso quadro A Hora da Esperança. Na sequência, Socorro e Conceição Sampaio, comandando o Câmara 13. Boa tarde, que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã. Compromisso e competência, todo dia na TV. Fala sempre a verdade, doe quem doer. Com mesmo a fé, amor, respeito, como na primeira vez. Exigiu seus direitos, ele sempre fez. No seu coração está o dom da solidariedade. Os seus braços sempre abertos pra reencontrar. Seu amor é forte pra suprir tamanha dor. Fez o Rota da Esperança pra te ajudar. Marcos Rota, Marcos Rota. Credibilidade, respeito com o cidadão. Marcos Rota, Marcos Rota. Sempre escuta os dois lados.